E aí galera, tudo bem? Bom, esse aqui vai ser o primeiro vídeo do canal. Eu não queria que ele fosse feito da forma que está sendo feito agora. Meio que nas coxas ali, na pressa. A ideia é que ele fosse feito com um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência. Eu estava estudando um pouco sobre iluminação para conseguir ajudar a corrigir. Queria fazer de dia, inclusive por esse motivo. Mas hoje, né, começou de tarde, mas hoje eu recebi alguns vídeos, o que já não, de certa forma, começou a ser normal, mas já tinha cessado um pouquinho ali por pelo menos uns 2 ou 3 meses. Vídeos de cães atacando cavalos, né? Porque eu digo cães, né? Apesar de que o vídeo tá mostrando um título diferente, porque a gente precisa entrar num assunto aqui bem interessante e no final, como tá escrito na descrição, tem um compra doação, tá? Inclusive eu vou deixar o link e o número da pessoa aqui embaixo. Quando acontece de um cão atacar um animal ou até mesmo um ser humano na rua, fica alguns questionamentos, né? Porque esse cão tá solto na rua, né? Devia estar de focinheira, devia ser crime andar com um cachorro desse na rua, porque ele tá solto. E eu também me questiono de algumas coisas. Por exemplo, esse cachorro ele era preso em corrente, ou ele era preso em baia, ou ele era solto no quintal, né? E muito pelo contrário do que algumas pessoas acham, que eu vou demonizar a corrente. Muito pelo contrário, eu vim aqui para defender o uso de corrente, né? E eu vou já explicar por quê. Eu preciso que você primeiro me dê um voto de confiança de continuar no vídeo. A gente vem vendo aí os ataques de pitbull, e principalmente em relação a pessoas, né? Existe uma turma de maluco aí que vem dizendo que não são pitbulls e se aquilo, e muitas pessoas acabam achando que são inverdades, né? E assim, é complicado porque eu descobri o pitbull há 3 anos. Tô dizendo que eu não sabia que era um pitbull antes. O primeiro cão, entre aspas, pitbull que eu tive, eu tinha por volta dos meus 10 anos, eu acho. 9, 10 anos. Era quicha, né? Uma cadelinha chocolate, né? Red nose. Muito bonita, né? Inclusive foi o que me fez procurar há 3 anos atrás um cão pitbull, né? O que acontece, cara? Quando a gente vê um ataque a ser humano, a gente tem um problema aí, porque é uma raça que não foi feita para atacar seres humanos. Entretanto, é um fato, existem algumas linhas de sangue que apresentam, apesar de ser algo indesejável, existem inclusive linhas de sangue modernas, né? Não estou dizendo aqui que todo moderno vai morder gente, muito pelo contrário. Porém, o pitbull moderno, que em outro vídeo eu vou explicar qual a diferença do pitbull moderno para o tradicional, se realmente existe ou não essa diferença. E vocês vão ver que a diferença entre moderno e tradicional não está no fenótipo do cão, mas sim na seleção que ele sofre. Mas enfim, o pitbull moderno, ele tem como trabalho contemporâneo também a guarda, né? Como todo mundo sabe, tem vídeo do Jair Teixeira e muitos outros canais, que o pitbull ele não foi feito para morder gente. Ele foi feito justamente, ele foi selecionado para ser um cão dócil. E por que a gente vê esses cães mordendo pessoas, né? Bom, é algo que eu também vou tratar em um próximo vídeo, mas eu preciso dar uma pincelada aqui, passar rápido para vocês, até porque, como eu falei, esse vídeo está sendo feito de um modo assim, rápido, meio que nas coxas, porque é um assunto que eu queria pegar ali. Caso esse assunto venha da hype, que sempre acontece, eu quero, vou até estar usando a expressão do meu avô aqui, surfar na crista da onda, né? Pra aproveitar e ganhar visibilidade nesse vídeo, não para crescimento pessoal ou monetário, até porque o meu canal ainda não monetiza, né? Claro, como todo hobby, em um momento ele tem que pelo menos se pagar, não precisa dar lucro, mas precisa pelo menos se pagar para ser viabilizado, né? Mas o fato é que eu quero mais passar informação de verdade, né? O que acontece que é o seguinte, quando a gente vê esses ataques de cães, entre aspas aí, e muitas aspas, pitbulls, a gente enxerga um padrão, que são cães sem procedência. Isso é um problema. Eu vou falar sobre isso mais tarde, não tão tarde assim, mas vou falar sobre isso e o porquê. Eu vou separar aqui algumas fotos e vai estar aqui na tela, claro, mas também vai estar para vocês baixarem, inclusive da fonte,
de, entre aspas, pitbulls que atacaram crianças, que atacaram seres humanos. Infelizmente, teve o caso da senhorinha que esse ano foi morta por um cão pitbull, né? Teve uma criança que foi morta por um pitbull. E principalmente quando é criança, cara, eu fico muito chateado, porque são coisas que poderiam ser evitadas por medidas que eu vou citar ainda nesse vídeo e que a gente vai se aprofundar mais tarde. Mais uma vez, aqui é só um local onde eu vou pincelar tudo ali. Então, a gente enxerga esse padrão. São cães sem procedência, né? São cães que não vieram de uma criação onde existe um critério de seleção. Muita gente acha, não, porque quando a gente compra de um canil, ele vai querer te vender mais caro, né? Entenda, existe a diferença entre preço e valor, né? O preço é aquilo que teu dinheiro compra e o valor é aquilo que é agregado naquele bem, vamos dizer assim. O que acontece? O segundo padrão que a gente nota aí é que são cães que são criados soltos, muitas das vezes inclusive até cães que sofrem carinhos excessivos, correto? Então, quando a gente vê um ataque de pitbull, a gente pensa, poxa, era um cão que vivia na corrente, preso, que o dono vinha, passava uma vez por dia, dava com um pedaço de madeira na cabeça dele e aí jogava resto de comida. Quando na verdade a maioria dessas pessoas que atacam, como por exemplo o que tá nessa foto aqui, o cachorro dessa moça, um cão que era, entre aspas, né, o filho dela, né, o filhinho de 4 patas, mordeu ela, cara. O que tem de errado nisso? Recebia todo amor e carinho. Onde é que tá o problema? Qual o padrão que a gente enxerga nesses tipos de acidentes que, diga-se de passagem, não são tão acidentes assim? É premeditado, basta você tentar me entender ou pelo menos tentar me ouvir para procurar tirar conclusões próprias. Quando a gente enxerga o outro padrão que a gente enxerga, né? A gente vai desenhando ali padrões em relação a isso, né? Primeiro, cães que são mestiços, ou seja, sem procedência, ou onde você não consegue saber o que tem lá para trás. E inclusive em um desses casos que eu vou por aí, o cão tinha mestiçagem com o dogo argentino. E nem era um dogo argentino tão puro assim. Então olha, acho que cruzou. Antes disso não, era puro. Não, que isso, é puríssimo aqui, mais puro do que água mineral, né? Cara, a água, se for água mineral comprada no Perigo, né? Todo mundo ali, o Cris. Agora imagina para alguém que não tem critério, como por exemplo um pitbull matador, que ele tinha feito um pitbull matador misturando num Rottweiler e um outro cão que eu não vou lembrar agora, mas saiu um cão idêntico ao pitbull e que tinha esse comportamento indesejável para a raça. Então a gente enxerga esse padrão. Primeiro, cães que sem procedências não são, muitas das vezes até fisicamente o fenótipo dele não é igual a um pitbull, né? Isso aqui não se parece com isso aqui, nem um pouco. E é um assunto muito extenso. Se a gente for mastigar esse assunto aqui, a gente demora horas aqui. Mas de modo mais simples, né? Eu tô tentando ser curto e grosso aqui, né? A gente enxerga alguns padrões, né? E agora a gente vai começar eu quero passar aqui, né? Claro, bem rápido, mas porque a minha defesa em correntes ou baias, né? Quando a gente fala sobre criação em baias, que eu não gosto muito, a gente enxerga que o cão ele tá ali preso através de uma barreira física. Ele pode ficar latindo, pessoas não gostam disso. Ele também pode acabar se soltando, acontece. Mas agora, e quando é numa corrente, uma corrente boa, uma corrente com uma configuração que a gente fala, né? Uma configuração boa, né? Que é um mosquetão, distorcedor, uma boa corrente e distorcedor fixado no chão. Nossa, que maldade, né? Uma corrente que o cão vai ter, como aqui nessa foto, 360 graus, né? Tem um cálculo, eu vou deixar aqui na descrição para você fazer. Eu quero ser breve, então não vou falar sobre ele agora. Mas onde a gente consegue uma área muito maior por metro quadrado ali do que a gente conseguiria numa baia. Então que mau status é esse, onde o cão tem mais liberdade, onde ele tem uma visão 360 graus do que está acontecendo, fica menos estressado e uma boa configuração, o cão não tem como fugir. Diferente de algumas pessoas que fazem baias
onde a parte de cima é aberta. Inclusive pessoas que eu conheço e que tem já experiência com os cães há tempo. Só que assim, pra algo dar errado só precisa de uma oportunidade, não precisa de duas, correto? E assim, a gente consegue ver esse último padrão. O cão, ele é criado solto, é humanizado. Eu acho que esse é o último padrão, né? A gente tá falando da corrente, agora a humanização. E eu vou mostrar aqui alguns links, algumas fotos de cães que foram humanizados. Ou seja, roupinha, carinho excessivo, e que ainda assim chegaram até a matar. Olha que não diria interessante, né? Mas curioso de certa forma. Então, toda vez que você vê um ataque de pitbull na mídia, se faça essas perguntas. Esse cão, ele era puro de verdade? Ou ele só se pareceu com pitbull? Como ele era criado, ele era 100% humanizado? Ele era socializado? Não é socializado, né? Sociabilizado, né? Ele tava devidamente amparado, ele tava numa corrente, ele tava numa baia, por mais que eu não goste muito da baia, ele tava numa baia, sabe? As pessoas que realmente não vão ter acidente, ou vão ter uma porcentagem muito rasa de acidentes, são justamente as pessoas que criam corrente ou criam baia. E geralmente essas pessoas são criadores ou são entusiastas da raça, porque as pessoas mais leigas ali tendem a criar solto, e aí a gente tem um problema. Inclusive o cão que eu falei, que tá para doação, tá aqui. Esse aqui é a foto do cachorro. Esse vídeo vai ficar muito curto, muito longo, eu vou estar cortando algumas coisas aí, então mas vai dar para entender. Mas agora com pessoas ele é dócil, e é o caso, segundo a dona, desse cão. Converse com ela, vejam as possibilidades de pegar um cão desse, né? Eu peguei a minha, por exemplo, com 7 meses de RGs, até hoje eu lembro, tem tudo anotadinho. E não era mestiça, né? Ela tem um pedigree online dela. E o que já desbanca aí a ideia de que pedigree é pra vender mais caro. Não, pedigree é pra controle, né? Enfim. Agora, mesmo que o cão não tenha um pedigree, mesmo que ele seja em alguma parte do cão, da genealogia dele, um mestiço, você tem que entender que em pouco ou muita porcentagem ele tem um sangue do pitbull ali. Não é à toa que ele até se parece um pouco com o pitbull. Só que tem um problema. O pitbull, ele não para de brigar quando o outro cão vira de barriga pra cima. Os impulsos dele são diferentes. É por prazer, literalmente por prazer. Não tem como ser outra coisa. Foram mais de 200 anos de história de fixação dessa característica, né? Que na época era feito por homens de bens. Depois, hoje em dia, com a criminalização, trouxe ali a marginalização do ato em alguns lugares esporte. Aqui no Brasil, crime, mas que ele existe e ele sofreu um modo de seleção, e ele é feito de uma tal forma em que, por mais que a gente não apoie ou apoie, vai de você, a gente tem que entender que essa seleção, esse, vamos dizer assim, entre aspas, esporte, gerou o cão que a gente conhece como American Pitbull Terrier, um cão que é dócil com seres humanos, porém ele não é um cão de matilha, apesar de ser um cão que gosta de crianças. Mas lembre-se, não confiem ao seu cão a importante responsabilidade de cuidar de uma criança. Acima de um pitbull, ele é um animal, e o animal tem instintos. Os animais têm modos em que eles agem, e eles estão perfeitos dentro do meio deles. Por exemplo, a gente tem o nosso modo hierárquico, e a gente estabelece isso muitas das vezes na conversa, ou enfim, por um senso comum. Já no meio animal, você precisa muitas vezes brigar até a morte, né? Coisa que com o cão funciona. A gente vê eles ali brincando desde filhotes. Eles não estão brincando, eles estão tentando se decidir ali quem é quem, para quando chegar no futuro eles não se matarem. Porque se matar, brigar até a morte, é contraprodutivo, é contra-evolutivo. E aí é um ponto que o pitbull ele não tem, o senso de sobrevivência, vamos dizer assim. É questionável, apesar de ser algo que é meu, é uma opção, é uma interpretação minha,
né? Tem cães aí que são inteligentíssimos e que tem sim o sentido da autopreservação, pouco mais tem. Mas o Pitbull que a gente conhece, que por mais que esteja apanhando, ele não larga por isso, porque ele não sabe o que é a morte. E mesmo que ele dê de cara com ela, ele simplesmente vai virar as costas e continuar a fazer o que ele está fazendo, porque é muito mais importante. Basicamente é isso, eu espero ter sido claro, explicado ali em poucos passos, de modo bem resumido, o porquê o Pitbull ataca, seja o próprio dono, seja uma pessoa de fora, seja outros animais. Eu espero que eu tenha sido claro em relação a isso. E desculpa, o vídeo tá sendo assim, feito rápido. Aqui onde eu tô agora tá muito calor, então vou acabar ficando maravilhoso durante os vídeos ali, né? Mas é isso, eu vou tentar dar uma tratada nesse vídeo aqui para ficar pelo menos visualmente melhor. Vejam os outros vídeos de como gastar energia do seu Pitbull para deixar ele mais calmo. Eu vou começar a colocar alguns vídeos de adestramento, alguns cortes de alguns vídeos sobre adestramento também. E claro, eu vou mostrar para vocês o lado bom do Pitbull, o esporte que rodeia ele, que faz com que ele seja um cão que quem realmente conhece ele gosta e ama. Você precisa sim conhecer que o Pitbull ele tem um lado que não é só esse lado que a mídia mostra, que de forma errada ainda, né? Ah, inócuo. Não é inócuo. Ele é extremamente prejudicial, né? Então, você vai ver aqui nesse canal uma face do Pitbull que poucas vezes são mostradas, tá? Entrevistas, recortes de revistas e o esporte do Pitbull. Qual é o esporte do Pitbull? Você vai ver que são vários e existem, assim, ele é realmente um companheiro para quem gosta de ser atleta, e para quem não é, e vocês vão ver isso aí mais pra frente, beleza? Enfim, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter sido breve, apesar de que eu falo muito. Falou!